Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal enquanto eu sigo aturando os crimes dessa quadrilha de retardados, desses bandidinhos nojentos aqui, vomitando ódio, vomitando provocações de baixo nível, cometendo crime aqui todo dia. Nada acontece para me livrar desse inferno de ter que aturar esse lixo de gente aqui vomitando bosta na minha vida. Já tem 10 anos que eu estou aturando esses retardados e não consigo, assim, nada acontece para me livrar desse inferno. Continuo torcendo aqui para sobreviver a isso e, enfim, conseguir seguir a minha vida aí, tá? No vídeo de hoje, estou fazendo aqui os vídeos do YouTube, que é a única coisa que essa gentinha medíocre não meteu a patinha imunda para poder destruir, sabotar, poluir, gerar problema, violência, prejuízo, sabe? Que é tudo isso que esses animaizinhos sabem fazer. Enfim, no vídeo de hoje vou trazer para vocês aqui 4 situações em que a filosofia aparece e muita gente não percebe, tá? Na verdade, vocês vão ver que são, muito mais de 4, na verdade, tá? São 4 tipos, que eu separei aqui, mas em cada um desses tipos você vai ter vários subtipos ali, e então, quer dizer, a filosofia está sempre presente aí no cotidiano. E já fiz vídeo aqui também falando sobre a questão de a filosofia ser chata ou não, e tá longe disso. Na verdade é uma questão muito mais complexa que isso, porque não se trata de... A filosofia não é algo que você pega na gaveta da sua cabeça, enfim, vou usar isso aqui, depois eu vou guardar, A filosofia diz respeito a uma capacidade que está ali, que é inerente, ao funcionamento da mente humana. Os próprios filósofos já desenvolveram isso aí trocentas vezes. O penso logo sou, penso logo existo, Descartes é apenas um exemplo, e tem trocentos aí que a gente poderia citar aqui, tá? Enfim, capacidade de reflexão crítica, enfim, uma série de coisas. E aí eu separei 4 tipos aqui, tá? Para mostrar que no cotidiano da gente, todo dia a filosofia aparece, mesmo que eventualmente muita gente prefira ou a alienação ou uma relação com as coisas que se dê assim, meramente por entretenimento, ou então a fofoca de baixo nível, como é o caso desses animaizinhos aqui que estão vomitando ódio na minha vida, tá? E os ataques gratuitos, enfim, que não é só fofoca, se fosse só fofoca tava ótimo, entendeu? É fofoca, ofensa, baixo nível, aqui, podridão, mediocridade, prepotência, estupidez, Mas enfim, voltando, tá? Porque é isso aqui, eles poluem, os vídeos são poluídos, porque eu estou aqui desabafando uma nojeira sem tamanho que eu estou vivendo aqui, uma covardia asquerosa de gentinha pobre que só tem dinheiro, tá? Muito bem, pessoal, então vamos lá. Se não der tempo de falar tudo no vídeo de hoje, eu faço até 2 vídeos, porque tem bastante coisa legal para falar aqui, tá? E ao mesmo tempo fica esse prejuízo aqui de tempo por culpa desses animais, certo? Mas enfim, antes eu já deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato com aí, o zap está na descrição do vídeo, e a gente tenta conversar a despeito do lixo dessa gente medíocre aqui que segue vomitando crime na minha vida pessoal, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A primeira situação em que a filosofia aparece e muita gente não percebe é a literatura, tá? E a literatura não só como um fenômeno do livro estrito sensu, mas naquilo que ela tem de contribuição para o resto da sociedade, muitas vezes de modificação da sociedade. Então vou dar vários exemplos aqui nesse primeiro tópico, nessa primeira situação, para vocês entenderem como que a literatura é filosófica quase que por essência, tá? Então vamos lá. Enfim, isso aqui não é uma aula de história, não vou ficar aqui dizendo quando que nasceu a literatura, etc e tal. Eu vou passar aqui alguns exemplos de como que a literatura interfere na sociedade, modifica a sociedade e de maneira filosófica, tá? Então vamos lá, pessoal. O primeiro exemplo é esse livro aqui que eu já fiz vídeo sobre ele, A República Mundial das Letras, da Pascale Casanova, e essa ideia dela de República Mundial das Letras é uma ideia que já mostra bem aí o que eu estou querendo dizer aqui, E quem quiser ver o vídeo aí também vale a pena, tá? Mas enfim, fato é que, dentre uma série de outras coisas aqui que ela aponta, uma das coisas muito interessantes que mostra que a literatura é filosófica é a própria história de como se formou a Europa pós-Idade Média, tá? Então a Europa pós-Idade Média foi se configurando ali a partir da modificação do latim, que era a língua da Igreja Católica, para as línguas vulgares, e tudo isso foi feito a partir da construção de uma lógica de literatura nacional também, O caso da França é o caso mais exemplar. Tem a questão da Pleiade, que ela explica bem aqui no livro, tá?
Então, quer dizer, a literatura ajudou a maioria dos países da Europa a se formar como nação, como Estado-nação, tá? A França, a Inglaterra com Shakespeare, né? A Alemanha com o romantismo alemão, enfim, tudo isso, e todos os outros países da Europa foram seguindo esse mesmo caminho, tá? Em maior ou menor medida. E de certa forma isso acontece também em todos os outros países, né? Com diferenças aí de contexto, porque, né, a Europa é um lugar, a Ásia é outro, mas se você for estudar, por exemplo, a importância da poesia na China, por exemplo, tem uma importância gigantesca, da filosofia também, né, Confúcio e tal. Então, quer dizer, tudo isso aí mostra que a literatura interfere de maneira filosófica no desenvolvimento das sociedades, né? A literatura também interfere no nível filosófico da criatividade, ao mesmo tempo da construção da nossa identidade, da nossa visão de mundo, das nossas identificações com heróis, enfim, até com bandidos, como é o caso dessa gentalha provavelmente aqui, que deve se identificar com os vilões, né? Para serem o lixo que são, certamente se identificam com a parte ruim da história aí, né? Enfim, a poética clássica do Aristóteles, ele vai discutir aqui, né, aquela questão da catarse, uma série de outras questões que mostram, né, que a literatura age nesse nível, até mesmo cognitivo nosso, e comportamental, enfim, de formação de identidade e tudo mais. Tá? O que mais, pessoal? Outra forma de manifestação filosófica da literatura é a reflexão, né? O Benjamin está aqui, o conceito de crítica de arte no romantismo alemão, ele vai discutir aqui o quanto que o romance aparece ali, né, no romantismo, na época do romantismo, como uma figura filosófica por essência, porque é uma produção que está conectada com a ideia de extensão e com vários outros detalhes que ele explica aqui, tá? Então, quer dizer, esse caráter inclusive reflexivo da literatura, tá? E o romance, eu já falei isso aqui em outros vídeos, o romance no mundo atual ele tem esse caráter radicalmente crítico, no melhor sentido do termo, né? Ao mesmo tempo filosófico, na medida em que ele é um contraponto radical a essa tendência de imediatismo, simplismo, reducionismo, que é o que a gente vive hoje nessa sociedade, nesse mundo, né? Cada vez mais veloz, e a velocidade ela tem os seus benefícios, mas tem também os seus reveses, os seus problemas ali, os prejuízos. E um dos prejuízos da velocidade está no âmbito cognitivo. A gente acaba ficando acostumado, né, a achar que tudo se explica em 30 segundos, em um minutinho, um vídeo de 1 minuto do Hells e tal, e isso vai empobrecendo o nosso repertório, vai empobrecendo a nossa capacidade de perceber contextos mais amplos. Tá? E aí o romance, enquanto algo que funciona na lógica da construção extensa, ele é um contraponto a isso, ele é um exercício, inclusive, de contraponto filosófico a essa pobreza do mundo atual, tá? Esse aspecto de pobreza do mundo atual. A literatura, outra forma também filosófica da literatura está no romance policial, está aqui, né, o misterioso caso de Styles, que é o primeiro caso do Poirot, né, o detetive da Agatha Christie. Então, quer dizer, o romance policial ele é um tipo de história que é quase que essencialmente ali filosófico, na medida em que ele está pautado pela investigação dos detalhes, a investigação das pistas, a percepção das sutilezas dos depoimentos, dos testemunhos, os diálogos em busca da solução de um enigma e etc. e tal. Então todo esse processo de investigação, todo esse processo que é o processo do detetive particular, do Poirot especialmente, Poirot é o personagem da Agatha Christie, que ele defende as células cinzentas, né? Ele diz que tem até histórias dele aqui que ele resolve sem suar, né? Só pensando, refletindo, que na verdade é uma forma dela ali, do próprio personagem, de elogiar a inteligência e ao mesmo tempo de colocar em primeiro plano esse evidente protagonismo, né, da filosofia nesse tipo de literatura e naquilo que esse tipo de literatura tem para nos ensinar e para nos trazer aqui de influência, né? A Agatha Christie é uma figura fundamental da minha história, que eu acho que eu fui ficando mais filósofo no passar da leitura dos livros dela e tudo mais, tá? Enfim, pessoal, então esse é mais um caso aqui, né? Vamos ver o tempo aqui. E aí alguns exemplos aqui, tá? Então vamos lá. Esse livro aqui,
do Raymond Smullyan, tá? Alice no País dos Enigmas, é só para mostrar o seguinte, nessa história do Lewis Carroll, que é Alice no País das Maravilhas, já foi objeto de reflexão e de produção de comentários e críticas e tudo mais de trocentos filósofos, né? O Deleuze, por exemplo, tem um livro lá que é baseado quase todo na história da Alice, tá? E, enfim, e é uma história interessantíssima ali, do ponto de vista dos problemas lógicos e tudo mais, e esse livro aqui é apenas mais um exemplo, tá, de uma galera que está pensando aí a literatura como contribuição filosófica, tá? Enfim, porque essa solução dos enigmas, esses problemas lógicos ajudam a gente aí a ampliar nossa inteligência e tudo mais, tá? Então eu falei da questão do Aristóteles, né, da forma de influência do mundo e tal, como que isso ajuda a gente a formação da identidade e a criatividade, né, enfim, modificar situações para melhorar contextos e tal. E essa historinha aqui do Gogol, o retrato, também é muito interessante, já falei também disso aqui em outros vídeos, né, do canal. Então é um exemplo disso também, tá? E tudo mais, pessoal. O que mais? A literatura ajuda a gente a ampliar a linguagem e, portanto, o exercício da complexidade, o exercício da melhorar nossa percepção de mundo, ajuda a gente a criar novas formas de linguagem para descrever situações diferentes ou possibilidades diferentes para contextos que já estão muito ali meio que, né, presos em rótulos antigos ou em, né, enfim, contextos ali muito empobrecidos. Então muitas vezes as palavras, quase sempre as palavras escondem, né, possibilidades infinitas, né, de ampliação ali de percepção, de horizonte e tudo mais, e a literatura ajuda muito a gente a alimentar essa capacidade da gente entender esses contextos para além do óbvio, tá? Um exemplo, tem milhares de exemplos, mas um deles é esse aqui, essa expressão do Mia Couto aqui, cada homem é uma raça, que é uma expressão genial, que é o título do livro, e já vale o livro inteiro, que é uma expressão brilhante e que é uma contribuição da literatura, uma contribuição filosófica da literatura para ampliar os horizontes da nossa percepção de mundo, tá? Porque se insere inclusive numa série de discussões aí de sociais e políticas e tal, tá? Vamos lá, agora para finalizar, pessoal, a questão da literatura, 3 exemplos rápidos aqui de conexões mais diretas, tá, da literatura com a filosofia. Já falei desse conto aqui do Guy de Maupassant, que é um conto fantástico dele, chama-se Carta de um Louco, e essa história é genial, porque para além dela ser filosófica, assim, do início ao fim, né, o personagem está ali questionando, pondo em dúvida uma série de ideias fixas da época dele, e ao mesmo tempo se incomodando e se impactando com aquelas, né, percepções diferentes ali e tal. Então, para além disso, esse conto é também uma espécie de previsão, né, de profecia de uma série de modificações que a ciência foi descobrindo no século XX, tá? E que são muito evidentes. Então está aqui, né, o Carta de um Louco, e aí para entender isso basta ler, por exemplo, esse livro aqui do Carlo Rovelli, tá? Que é A Realidade Não É o que Parece. A realidade não é o que parece poderia ser perfeitamente o título do conto do Guy de Maupassant. Se vocês lerem o conto do Guy de Maupassant, vocês vão ver que está escrito ali Carta de um Louco, mas poderia ser também A Realidade Não É o que Parece. Ou, se a gente for até mais filosófico ainda, a gente poderia dizer que o título do conto, o título desse livro aqui seria até melhor se fosse A Realidade Também É o que Parece, né? Porque ela não é o que parece, porque ela parece outras coisas também, né? Então, enfim, esse aqui seria um ótimo título para a história do Maupassant, ou seja, a literatura aí contribuindo, né, de maneira filosófica para poder aumentar a percepção das coisas, o repertório, etc. e tal, tá? Os outros 2 exemplos aqui para finalizar, esse livro aqui que eu já falei bastante dele e que explica muito bem uma parte significativa do que é o bolsonarismo e da própria direita brasileira, tá? Que é o Simulacros e Simulação. E aí, quando a gente começa a ler o livro aqui, né, não vou falar do conceito em si, só da conexão desse livro com a literatura, tá? Com a literatura ficcional, estrito sensu, tá? Então vamos lá, no início do livro, ele diz aqui, né, na página 7, se outrora pudemos tomar pela mais bela alegoria da simulação a fábula de Borges,
em que os cartógrafos do Império desenham um mapa tão detalhado que acaba por cobrir exatamente o território, e blá blá blá, e continua. Então, quer dizer, a reflexão dele começa com o conto do Borges, ou seja, com literatura, tá? A literatura contribuindo para poder ajudar a pensar ali, né, aspectos do mundo. E esse conto que ele está citando ali, está nesse livro aqui, O Fazedor, tá? Que é um livraço do Borges também, e que se chama do Rigor na Ciência, está na página 155, tá? É um conto sensacional do Borges, também já usei aqui para, né, um trabalho que eu fiz recentemente aqui. Então é mais uma contribuição da literatura para aliás, uma contribuição filosófica da literatura para a nossa vida e para a nossa percepção de mundo e tudo mais, tá? E o último exemplo aqui, pessoal, de contribuição filosófica da literatura também envolve o Borges, né? O Borges, esse cara tão brilhante aí que contribuiu de maneira, enfim, infinita para a filosofia. As Palavras e as Coisas, que eu já falei desse livro aqui também, né? Que é um livro brilhante do Foucault, tá? Começa também fazendo uma referência a um conto do Borges. Então ele está aqui, ó, né? Ele diz, este livro, a primeira frase do livro é: este livro nasceu de um texto de Borges. E aí ele vai continuando, né? Do riso que com sua leitura perturba todas as familiaridades do pensamento, do nosso e tal, e continua. E aí ele faz várias referências. Agora, uma coisa curiosa, só uma curiosidade pessoal aqui, né, em relação a isso, eu li esse livro do Foucault há mais de 20 e poucos anos. Tá? Eu tinha 27 anos ali, acho que mais ou menos por aí que eu li As Palavras e as Coisas. E ele não diz qual é o título do conto do Borges, então eu fiquei um tempão sem saber qual era esse conto, né, do Borges, porque ele não diz aqui qual é. E aí um belo dia, sem querer, eu descobri qual é o conto, porque eu estava lendo, falei, isso aqui tem tudo a ver com o que o Foucault diz lá naquele livro, e aí foi conferir exatamente isso, tá? O conto que ele se refere está aqui nesse livro, Outras Inquisições, tá? Na página, deixa eu ver aqui, na página 121, tá? E aí o título do conto é O Idioma Analítico de John Wilkins, tá? Então, quer dizer, o Borges contribuindo aí para duas obras brilhantes da história da filosofia do século XX, Simulacros e Simulação, está aqui de novo, né, o livro Outras Inquisições do Borges. Então, o Simulacros e Simulação do Jean Baudrillard e o Palavras e as Coisas do Michel Foucault, tá? Então, pessoal, como vocês viram aí, né, a literatura uma dessas situações, tá, em que a filosofia aparece e muita gente não percebe. Não só no sentido da leitura direta do texto, né, mas também no sentido da forma como ela vai, enfim, ampliando o debate social, as discussões do mundo, o sentido das coisas, as ideias, e isso às vezes comparece, né, na fala de alguém. Tem muitas expressões que a literatura foi criando e que a gente hoje usa no cotidiano como sendo ali uma espécie de frase feita e tal, e muita gente nem sabe de onde veio, que a frase veio de um poema, ou veio de um romance e tudo mais, tá? Então essa fonte inesgotável de filosofia que é a literatura, tá? E aí já vi aqui que não vai dar tempo de fazer tudo num vídeo só, mas enfim, eu faço 2 vídeos aqui sobre isso, porque vale muito a pena aí, tá? Então, pessoal, vamos para a segunda, né? A segunda situação em que a filosofia aparece e muita gente não percebe é a música, que é uma atividade social, é um fenômeno social aí que é dos mais importantes na história do Brasil. O Brasil tem uma relação muito, muito forte com a música, né? Mais até do que com a literatura, né? E, enfim, e as letras das músicas, o ritmo da música, enfim, os debates que são criados a partir da produção de uma letra, da produção de uma música, às vezes certos grupos, né, de músicos que se juntam para poder criar algum tipo de movimento que seja revolucionário, que esteja ali meio que fazendo algum tipo de engajamento, né, a partir de alguma, por exemplo, no caso, um dos gêneros musicais onde isso aparece de maneira mais evidente é o hip hop, é o rap no Brasil, né, que é sutilmente diferente do hip hop dos Estados Unidos, que é uma coisa ali mais de ostentação e tal, mas aqui no Brasil é uma coisa mais de crítica social. Tem o Racionais MC, tem uma série de outras figuras aí bacanas
que fazem essa, enfim, né, esse exercício filosófico na música, tá? Então vamos lá, né? Tem alguns exemplos interessantes aqui. O primeiro, esse livro aqui, Lendo Música, 10 ensaios sobre 10 canções. E aí o fato de ser ensaio já mostra evidentemente aí, né, o quanto que é uma contribuição filosófica da música, tá? E assim, parêntese aqui, né, tem muitos artistas, aquela pessoa que é artista estrito sensu, que se considera artista, mas não se considera, enfim, filósofo, não percebe dessa forma as coisas, e aí muitos deles inclusive fazem críticas dos críticos, né? E quando na verdade a música dele muitas vezes é crítica e é filosófica por essência, mas enfim. Então muita gente aí não gosta muito dessas aproximações. Mas eu não tenho esses preconceitos, nunca liguei para isso. Acho que a arte ela é filosófica por essência, porque ela muitas vezes bota em funcionamento, mesmo que não seja da mesma forma que usualmente a filosofia faz, né, que ou que muitas vezes da forma que as pessoas mais conhecem da filosofia, que é a forma do livro, do ensaio e tudo mais, mas as músicas estão exercitando ali uma percepção filosófica, uma atividade filosófica, uma ação filosófica sobre o mundo, sobre o que está aí já dado, sobre a realidade, tá? Então, quer dizer, existe esse preconceito, né, de que a filosofia é fazer comentários extensos sobre alguma coisa, ou escrever um livro, ou dar uma palestra, uma aula, e isso é uma parte da filosofia. A filosofia é isso também, né? Ela é extensão, ela é trabalho ali, árduo, né, de pensar os detalhes, o detalhe do detalhe e tudo mais. Mas ela não é só isso. A filosofia pode ser feita às vezes num Witz, né, como diziam lá os românticos alemães, né, o Witz, que é aquele corte reflexivo que desloca ali um raciocínio muito sistemático para um ponto diferente ali da percepção. E isso pode ser feito com uma frase. Você pode fazer isso com uma frase só. Você já modifica ali um contexto, modifica ou pelo menos gera algum tipo de problema no sentido positivo do termo para as pessoas refletirem. E aí, voltando, as músicas fazem isso o tempo todo, né? Não apenas pelas letras, e aí isso fica mais evidente nas letras que são boas letras e tal, mas muitas vezes até no ritmo, meramente no ritmo. O rock and roll, por exemplo, o rock and roll é um dos melhores exemplos disso, né? Quer dizer, essa coisa mais rebelde e tudo mais, e uma contribuição da música também aí. Então, em relação a esse livro aqui especificamente, tem textos aqui sobre as contribuições filosóficas da Adriana Calcanhoto na música Esquadros, por exemplo, do Caetano Veloso na música Guá, no Marcelo D2 na música Em Busca da Batida Perfeita, tá? Na música Cidade de Deus, né, do Cidinho e Doca, no Cartola, Ari Barroso, Tom Jobim, até o Amado Batista, né, que é um cantor mais popular aí, mas também tem reflexão filosófica ali, possível, né? Racionais MCs, que eu acabei de falar aqui, tá? E o Luiz Tati, tá? No texto aqui do Lorenzo Mami. Então, quer dizer, e todas as músicas têm isso, né? Todas as boas letras, né? E os ritmos, na verdade, aí a coisa fica realmente impossível de quantificar, né? Então, pessoal, e aí só para voltar, tá, um detalhezinho rápido que eu falei no início do vídeo, existem aí algumas formas de conexão com a realidade que acabam meio que tolhindo, né, a nossa potência filosófica sobre o mundo, né, como exercício de percepção mais ampla das coisas. E, enfim, né, existe essa do entretenimento, que não estou aqui defendendo que a gente viva fazendo filosofia o tempo todo, mas tem muita gente que acaba caindo nessa de fazer entretenimento o tempo todo e bom, é uma escolha de cada um, mas existe essa potência que a filosofia, né, apresenta para a gente aí, permite que a gente faça, e que muitas vezes ajuda a gente a entender o mundo melhor, sair de uma série de contextos de alienação, né? E isso pode ser feito inclusive em conexão com a música também, tá? E aí, pessoal, mais um exemplo evidente é o Caetano Veloso, tá aqui o Verdade Tropical, porque o tropicalismo do Caetano Veloso é uma contribuição também filosófica,
para a música brasileira, para a música mundial, né? E o próprio Caetano já deu entrevista dizendo que, né, ele até brincou uma vez, acho que foi até nesse livro aqui que ele diz que só dá para filosofar em alemão, e aí por isso que ele preferiu fazer as músicas, né? Fazer filosofia na música. Bom, enfim, eu acho que dá para fazer filosofia em todas as línguas, mas o Caetano é uma prova disso, né? Inclusive, não só em outras línguas para além do alemão, mas em outras formas para além do livro, para além do ensaio, para além do artigo, para além da aula, para além da palestra e blá blá blá, tá? Então, praticamente todas as letras do Caetano são filosofemas, né? Então vale a pena se conectar com isso aí também dessa forma, tá? É mais uma forma da filosofia, da gente mostrar que dá para fazer filosofia também através da música, tá? Apesar dos simplistas e dos fofoqueiros de plantão, né? Tá, pessoal? Bom, e daqueles que acham que a vida é só entretenimento, fofoca, mediocridade, pobreza, baixo nível, violência, crime, né? Que é essa gentinha medíocre aqui que tá vomitando ódio na minha vida todo dia e atrapalhando a minha vida aqui, tá? Enfim, e aí, pessoal, para finalizar, deixo 3 exemplos aqui, tá? Desse segundo tipo, né, de situação na qual a filosofia comparece no cotidiano, tá? E aí a gente faz os outros 2 tipos para o próximo vídeo aqui do canal, tá? Porque eu perco tempo aqui, às vezes 3, 4 minutos, enfim, ó, desabafando o lixo que é aturar essa gente medíocre, patética, prepotente, baixo nível, que eu estou aturando há 10 anos, 10 inacreditáveis anos que eu estou aturando essa covardia dessa gente nojenta. Mas enfim, finalizando aqui, pessoal, então os 3 exemplos, tá? O Émile Cioran escreveu esse livro aqui, O Livro das Ilusões, e ele faz várias defesas interessantes aqui desse caráter de êxtase da música, de ampliação ali de horizontes, exercício, né, de uma ampliação ali da nossa própria identidade, né, da nossa própria força pessoal e tal. Então tem várias coisas interessantes aqui que ele pondera, especialmente em conexão com a música clássica, tá? Nesse Livro das Ilusões, que é um livro muito legal também. O segundo exemplo aqui desses 3 que faltam é o livro do José Miguel Wisnik, que eu já fiz vídeo aqui sobre ele recentemente, agora, mês passado, né? E acho que foi até esse mês que eu fiz, né, sobre esse livro aqui, O Som e o Sentido. E aí, né, enfim, para além de tudo que eu disse lá no vídeo, né, esse sentido aqui, que está no título do livro do José Miguel Wisnik, que é o Som e o Sentido, esse sentido, parte dele é a contribuição filosófica da música, da letra, do ritmo e da história da música, das contribuições ali de deslocamentos formais, enfim, poéticos, estéticos, políticos e etc, 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 tá? Então, enfim, é muito interessante aí, e lembro até um caso rápido aqui, que está no livro dele sobre o futebol, né, que é um jogo, se não me engano, do Uruguai na Copa do Brasil aqui de 50, que estava rolando uma ditadura lá e o pessoal aqui armou um canto na hora do jogo, a torcida do Uruguai, e aí eles fizeram ênfase num trecho da música para poder criticar a ditadura, mas de maneira sutil, sem que pudesse ser dito isso, né? Eles estavam fazendo isso, porque eles não mudaram a letra da música, eles só colocaram mais ênfase num trecho específico que fazia que poderia ser interpretado como uma crítica à ditadura, enfim, algo do tipo, tá? Mas enfim, a música ali também servindo para fazer filosofia num jogo de futebol, né? Então, quer dizer, esses limites não cabem, né, nos determinismos de nenhum mongoloide, como essa gentalha patética que está aqui enchendo o saco, tá? E para finalizar, pessoal, deixo essa última dica aqui, que é esse livro que eu não li ainda, mas que, enfim, é uma questão muito evidente, tá? Samba de Enredo, História e Arte, tá? Dos autores Luiz Antônio Simas e Alberto Mussa, tá? E aí são as contribuições filosóficas e artísticas, ou melhor, né, históricas, né, dos sambas de enredo do carnaval, que muitas vezes discutem questões importantíssimas no nível filosófico, no nível político, no nível, enfim, né, do debate público de um país, do Brasil especialmente, né? E isso fica muito evidente em qualquer samba aí que você pegue para poder refletir, porque é o caso, tá? Então é isso, pessoal, esses foram os 2 primeiros, aí no próximo vídeo a gente faz aqui os 2 últimos, tá? Para poder finalizar essa lista aqui
das 4 situações em que a filosofia aparece e muita gente não percebe, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Enquanto esses animaizinhos não destruírem tudo aqui, eu vou fazendo, tá? Grande abraço, tamo junto, fui.